na vigília, mas eu já tinha conhecido ele, né? Há um ano e pouco, mais ou menos. Eu estava na direção do culto lá na Deus de Abraão e lançamos o convite ali para ele estar ministrando ali, né? E aí eu tive o prazer de conhecer a esposa dele, que eu não conhecia. Conheci a esposa dele lá na vigília, já tinha visto em alguns lugares, mas vim conhecer, né, ali na vigília. E estamos aqui na igreja para junto adorar Pai, e exaltar. Não é adorar São João, não. Peço que a igreja, aleluia, aproveite que já esteja de pé, abre suas Bíblias no livro de 2 Samuel. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Jesus. Né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continuará sendo Deus. 2 Samuel, capítulo 6. Glória. O grandão da Galileia, o Deus que abre o mar vermelho, Deus está me colocando ressuscitou Lázaro. Estou recebendo esse convite assim em cima. Mas tem que estar preparada, viu, mulher? Aqui. Semana passada eu fui lá na roça, lá na igreja, onde teve a vigília essa semana agora. E a gente foi lá, a convite lá de um missionário, né? E era para minha esposa fazer louvor, apenas isso. Chegando lá, chegou até a mim e falou: olha, você que vai pregar. Eu falei: Jesus, que estreito. Tem que estar com a enxada amolada, né? A enxada cega não. Né? Jesus está me colocando nesses estreitos. Ou é faltando algumas horas, ou é na hora, é faltando um dia. Mas nós temos que estar sempre preparados. Claro. Né? Porque assim será também para a volta do Senhor. Arrebatamento, que virá claro. A qualquer momento, né? Vamos pegar. Ele volta lá, pega um bocado e pula na fogueira. E aí eu falei: Senhor, na hora que eu recebi o convite, eu falei: Senhor, qual é a palavra? E Deus falou comigo. E ali eu fiquei, louvado seja Deus, folheando a Bíblia, mas Deus falava comigo em 2 Samuel 6, e eu folheando a Bíblia, Deus falando em 2 Samuel 6, louvado seja Deus, e ali eu fui ler outras coisas, mas nada saía, e só vinha 2 Samuel 6, e falou: Senhor, amém. Não vou insistir querendo mudar a palavra, que é assim que Deus vai não faz nem Jonas, dava ali gole. Amém, igreja? Louvado seja Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 mesmo a seguir, que diz assim: Glória a Jesus. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalat de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus. Glória a Jesus. Sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Que se assenta entre os querubins. E pusera a arca de Deus em um carro novo, e a levara da casa de Abinadab, que está em Geba. E Uza e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo, e levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com salteiros, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus, e seguiu-a, porque os bois, aleluia, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Até a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. No decorrer da palavra, nós vamos ler mais um pouco. Louvado seja Deus. Igreja, no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 4 ao capítulo 7, a Bíblia vai nos dizer: louvado seja Deus, a história ali onde a arca do Senhor foi tomada de Israel pelos filisteus, e a arca do Senhor ficou ali perambulando entre eles, ali, dentro de 5 cidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A cidade ali de Asdom, de Gaza, Asquelon,
aleluia, Gate e Ecrom. E ali ficou durante um período de mais ou menos 7 meses. Louvado seja Deus. Porém, aleluia, aquele povo, assim como o povo de Israel, a geração de Eli estava usando a arca do Senhor apenas como uma espécie de amuleto da sorte. Sendo assim, o poder de Deus, aleluia, agora estava ao contrário, contra aquele povo. Então o Senhor mandou ali pestes, doenças por cima daquele povo. Louvado seja Deus, até que eles começaram ali a lançar a arca de uma cidade para outra, querendo se livrar. E eles se deram conta, aleluia, que eles não estavam carregando ali apenas um objeto que eles achavam ser uma espécie de amuleto da sorte, mas eles estavam carregando algo que representava a presença de um Deus vivo, todo-poderoso, o Deus que pode tudo e todas as coisas, um Deus que é amor, mas também é justiça, um Deus que dá vida, cura, sara, mas também fere e mata. Louvado seja Deus. Se engana-se quem, aleluia, prega ou escuta dizer que Deus apenas é amor. Deus também, Ele é justiça. Claro. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como um pai, uma mãe amoroso, quando vê o seu filho no erro, corrige, castiga de uma forma, assim é o Senhor. Louvado seja Deus. Ele abençoa quem obedece, mas também castiga quem desobedece. Louvado seja Deus. Então, aleluia, depois ali de eles levaram a arca de um lado para o outro, eles se reúnem ali, os príncipes, os sacerdotes, louvado seja Deus, os adivinhos, e eles se reúnem para ver o que eles poderiam fazer para se livrar do que estava acontecendo com eles, para levar a arca de volta ao seu lugar. E ali eles colocam ali, aleluia, entre eles conversam para fazer ali um carro novo e colocar a arca sobre, aleluia, os bois. Louvado seja Deus, ao qual diz aqui aleluia, no livro de 1 Samuel, capítulo 6, louvado seja Deus, diz assim: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram o sacerdote e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos aleluia, a enviar ao seu lugar. E o versículo 7 diz assim: e agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha, aleluia, subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus, aleluia, bezerros de após elas. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Louvado seja Deus. E assim então eles colocam e transportam a arca do Senhor. Louvado seja Deus. E a arca do Senhor finalmente vai parar na casa de Abinadab, onde fica ali 20 anos. Louvado seja Deus. Agora observa a diferença. A Bíblia nos diz que, aleluia, a arca ficou no meio dos filisteus durante 7 meses. Durante 7 meses veio sobre eles doenças, pestes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando a arca vai para a casa de Abinadab, louvado seja Deus, alguém a qual foi ungido, separado para cuidar da arca do Senhor. Agora a arca está ali, está agora abençoando Abinadab e toda a sua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos deixar a diferença. Aleluia, louvado seja Deus, de quem carrega a arca. Meu Pai. O povo filisteus, ele estava sendo amaldiçoado ao carregar a arca como uma espécie de amuleto. Mas Abinadab, ele está cuidando da arca, sabendo que ele está cuidando de algo que representava o próprio Deus em pessoa. Então, sabendo disso, ciente de que ele estava cuidando de algo que representava Deus, que lembrava que ele deveria adorar, em espírito
errado, já começa a transportar a arca do Senhor de uma forma errada. Eles estão alegres, entusiasmados, mas estão fora, aleluia, da vontade do Senhor. Eles não estavam na obediência. Louvado seja Deus. Ei, nem sempre, aleluia, o fato de nós querer fazer algo para o Senhor significa que Deus está se agradando. É necessário, acima de tudo, obediência. Louvado seja Deus. É necessário que nós viemos primeiro buscar a direção do Senhor, para que nós viemos fazer, aleluia, seja uma festividade, seja uma campanha, seja um propósito. Primeiro precisamos orar e perguntar: Senhor, como eu faço isso? Deus, que direção eu devo seguir? Quem eu devo chamar para pregar nessa campanha? Quem eu devo chamar para louvar nessa festividade? O que eu devo fazer? Qual o tema? Qual dia? Qual aleluia data? Quantos dias? Quem eu devo chamar? Qual igreja? Aleluia, precisamos estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, para que a presença do Senhor seja real no recinto, para que aqueles que tiverem, aleluia, presente, venham ser envolvidos com a presença do Pai, igreja. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Cristo. Jesus. Maravilha. Aleluia. O povo leva ali a arca. A princípio eles estavam todos alegres, estavam jubilando, aleluia, felizes, tocando, aleluia, harpas, tamborim, todo tipo de instrumento. Eles achavam que estava tudo ok, eles achavam que estava tudo certo. Ei, lembrando que a arca do Senhor, ela representa a presença de Deus no meio do seu povo, e é uma lembrança, aleluia, de que o povo deveria adorá-lo em servir em espírito e em verdade, aleluia. Mas, aleluia, a geração de Eli, a qual se encontra no livro de 1 Samuel, louvado seja Deus, eles deixaram de adorar ao Senhor, eles deixaram de olhar a arca como um lembrete da adoração a Deus. Eles passaram a olhar a arca como um amuleto da sorte. Louvado seja Deus. Até mesmo o próprio profeta Eli passou a ver a arca como um objeto ao qual deveria ser guardado, cuidado. É uma espécie de relíquia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a geração de Davi, eles agora se esforçam, erradamente sim, mas eles estão se esforçando para trazer de volta a arca do Senhor, não como um amuleto, mas aleluia, como lembrete de adoração ao Senhor Jesus Cristo, como lembrete de que o Senhor estava no meio deles e eles precisavam adorar, e por causa disso que eles estavam louvando, exaltando o nome do Senhor, por causa disso que eles estavam se jubilando e tocando todo tipo de instrumento naquela época. Verdade, Jesus. Glória a Jesus. O grande é Jesus. Ei, Pai, levar a saca lá para casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus. Aleluia. Fica Nós temos aqui, igreja, dois tipos de gerações. A geração de Eli, aquele tipo de crente que só adora o Senhor quando precisa dele para alguma coisa. A geração de Eli é aquele que precisa do Senhor, que adora o Senhor apenas quando precisa de um milagre, quando precisa do impossível, quando precisa que Deus haja no sobrenatural, apenas quando está passando por momentos difíceis, por momentos de luta, por momentos de provações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando tudo está bem, simplesmente esquece ao Senhor, abandona a arca, esquece de adorá-lo, esquece de servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a geração de Davi é uma geração diferente, é uma geração que adora independente, leva da ração, chama braço, leva da caçobra, aí da raça, aí da ração, aí da caçobra. É uma geração, igreja, que adora o Senhor independente das circunstâncias.
A geração a qual diz, assim como diz Aquelino, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus agir, Ele é Deus. Se não agir, Ele continua sendo Deus. Se Deus operar, Ele é Deus. Se Deus não operar, Ele continua sendo Deus. Se Deus, aleluia, libertar, Ele é Deus. Se Deus não libertar, Ele continua sendo Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Deus não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. Verdade, Jesus. Igreja, Deus sem me sentir, Ele continua sendo Deus. Verdade. Comigo, contigo, Ele continua sendo Deus. Mas eu e você sem Ele não é nada, não pode nada, não faz nada. Mas nós somos aqui, carente, dependente da graça e misericórdia do Senhor. Estamos aqui na qualidade de adoradores. Verdade. Jesus não quer artista. O nome do Senhor Jesus. Jesus não quer artista, não. Não quer artista. O povo vai, igreja. Aleluia, saltando, louvando, jubilando. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, igreja, chega o momento ao qual, aleluia, o carro tomba e a arca vai para cair. Ô, meu Pai. E nesse momento, quem meteu a mão? diz que usa, aleluia, usa, mas quem tu botou a mão, meu filho? Para segurar. Foi fulminado. Nesse momento, a ira do Senhor desce sobre Uza. Matou e ele. mata no mesmo Pra que foi mexer, rapaz? Aleluia, louvado seja Deus. Alguém pode perguntar, mas por quê? Não, será que foi justo Uza morrer? Sendo que a intenção dele era boa. Ei, mas de intenção boa, o inferno está cheio. Louvado seja Deus. Não basta ter uma boa intenção, mas acima de tudo é necessário ter obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E Uza naquele momento ele não estava debaixo da obediência. Estava na maracutaia. Deus, primeiro ele já começava erradamente carregando a arca sobre o carro, sobre os bois. Eles começaram seguindo o mau exemplo dos filisteus. Meu Pai! E como se não bastasse isso, Uza coloca a mão diretamente na arca, algo ao qual não foi permitido. Louvado seja Deus. Olha só o que diz aqui no livro de Números, capítulo 4, versículo 15. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir, aleluia, louvado seja Deus, do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morra. Aí, ó. Não bota a mão onde Deus não mandou, não, que é problema. Primeiro que a arca do Senhor, ela tinha que ser carregada pelos levitas. Não é pelos macumbeiros, não. Louvado seja Deus. Era a instrução do Senhor que a arca do Senhor fosse carregada apenas pelos levitas. Segundo que nem mesmo os levitas tinham permissão de tocar diretamente na arca, mas tinha ali os varais, aleluia, agora colocada nas argolas, e eles tinham que pegar a arca pelos varais, louvado seja Deus, e não diretamente na arca. Então Uza aqui, ele coloca a mão diretamente na arca, meu Pai, carregar, aleluia, louvado seja Deus, sobre carros e bois, além de ele não ser um levita, não ter permissão, autoridade de Deus para carregar a arca, ele ainda coloca a mão onde Deus não mandou ele colocar. Ei, sabe por que tem crente por aí que está pagando um preço, aleluia, e depois fica se perguntando, Deus, por que é isso, por que é daquilo, Deus, por que esse peso, por que esse levante, o que é que está acontecendo, sabe por quê? Porque tem muito crente colocando a mão aonde Deus
executar não. Pedir a direção. É verdade, não pode botar a mão não. Aleluia. Deixa Deus tratar. Eu já fui muito criticada por isso. Ô meu pai. Mas a missionária Selma não ora todo mundo. Mas a missionária Selma não vai no culto nos lares. Mas a missionária Selma é isso e aquilo. Eu vou à igreja no culto no lar, se Deus falar comigo, vai. Eu vou, sabe por quê? Porque se Ele mandar, eu sei que Ele garante. Mas se Deus não me mandar, eu não vou. Porque o que tem de crente por aí, que tá com a vida desconcertada e que vai pra igreja, finge ser santo, e que Deus tá falando, se conserta, coloca a vida no altar. Aleluia, ele não tá ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E ele vive por aí de qualquer jeito, achando que engana pastor, engana irmão, engana todo mundo. Mas ele pode até enganar, mas não engana Jesus. Aí Deus começa a tratar com essas pessoas. E essas pessoas vêm, aleluia, atrás de quem está ali com a vida no altar buscando oração. Mas nem sempre Deus quer que eu e você coloque a mão. Eu não vou lá não. Louvado seja Deus. Meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está tratando com essas pessoas. Recentemente, igreja, teve uma pessoa com meu marido que queria estar orando. E Deus falava com a gente, não coloque a mão. Eu saí e foi fora. Não coloque Vou lá a mão. não, pai. E ali eu e ele estavam conversando no meio da rua e Deus falava com a gente. E quando a gente chegou numa certa igreja, a gente chega e ouvindo o testemunho de varão dizendo que ele foi colocar a mão onde não devia e ele estava com a vida dele toda travada por causa de por ter colocado a mão onde Deus não mandou. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, igreja, a nossa vida trava, não é porque a gente que está desconcertado, mas é porque a gente coloca a mão em quem está desconcertado. E se é Deus com ele tratando, deixa lá que Deus sabe o que faz. Em você não é super-homem, nem super-mulher. Não é Deus para tratar de quem Deus já está tratando, igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só interceder. Aleluia. Só coloque a mão se Deus mandar. Mas se Deus não mandar, não coloque. A missionária é minha filha, é meu marido, é minha esposa, é meu irmão. Mas é alguém que eu amo, é alguém próximo. E daí, louvado seja Deus, não importa quem seja. Não coloque a mão se Deus não mandar. Para você não estar pagando preço sem dever. Aleluia, louvado seja Deus. Apenas ore, Senhor. Eu coloco fulano, Beltrano em tuas mãos e o Senhor haja conforme o teu querer e o teu nome venha ser glorificado. E deixe que Deus sabe o que faz. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Vai Cristo. botar a mão no papagaio não, que Deus não mandou. Usa então, igreja, ao colocar a mão na arca, ele morre. E a Bíblia nos diz que Davi, ele fica triste por causa daquela situação. Ele achava que, aleluia, o homem inocente estava morrendo injustamente. Mas, aleluia, ele também sabia que era culpa dele, aleluia, dele te usa por estar transportando a arca do Senhor de forma errada, por não ter buscado direção do Espírito Santo, por não ter buscado instrução de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino que naquele momento Davi, além de ter ficado triste, quem sabe ele também ficou até com raiva, aleluia,
Ei, aleluia! Em você somos representantes de Cristo, assim como aquela arca representava a presença de Deus no meio do seu povo. Aleluia! Em você também somos representantes de Cristo aqui na terra. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Aleluia! Eu e você precisamos carregar constantemente a presença do Senhor, não só dentro da igreja, mas na rua, no trabalho, no colégio, em nossos lares, aonde quer que pisarmos a planta dos nossos pés, precisamos estar cheios da presença de Deus. Mas será que você está dando testemunho? Será que você está permitindo as pessoas contemplar a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida? Será que as pessoas olham para mim, olham para ti e contemplam o representante de Cristo, o embaixador do Senhor aqui na terra, igreja? Aleluia, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O grande aqui é Jesus. Vamos levar a arca conforme Jesus quer. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Porque é fácil e você dizer eu sou crente. É fácil você dizer eu sou representante de Cristo. É fácil você dizer eu carrego a presença. Louvado seja Deus, mas dizer é diferente de demonstrar. Como eu mostro, missionária, através do nosso testemunho, através do nosso caráter, através das nossas atitudes, através das nossas vestes, através do nosso falar. Louvado seja Deus, vigiando, fechando as brechas, vivendo a vida de oração, de jejum, de santidade, renunciando o pecado, modificando a carne. Aleluia, louvado seja Deus, obedecendo ao Senhor, buscando direção do Espírito Santo, examinando as estruturas, praticando a palavra do Senhor. É dessa forma que você passamos de fato a ser representante de Cristo, demonstrando, aleluia, para o mundo que Jesus está na minha e na tua vida, igreja. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É verdade. Como tal, nós viemos ao mundo para trazer sabor e luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser diferente. Nós temos que dar testemunhos. As pessoas têm que olhar para mim e para ti, contemplar algo diferente, algo sobrenatural. Tem que contemplar, aleluia, meu Pai, o brilho do Espírito Santo sobre a minha e a tua face. Não basta nós falar que somos representantes, mas precisamos ser de fato representantes de Cristo, ser cheios do Espírito Santo de Deus. Verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz, igreja, que Davi ele se entristece, e ali quando ele se acalma, a Bíblia diz que ele não continua. Louvado seja Deus, ali levando a arca para Jerusalém, mas ele agora deixa a arca na casa de Obed-edom. Louvado seja Deus. E ali a Bíblia nos diz, igreja, que a arca fica ali durante 3 meses. E agora o Senhor também começa a abençoar a Obed-edom em toda a sua casa. Olha só que maravilha. Aleluia. Não importa o tempo que Deus está na minha, na tua vida, não importa quanto tempo tem que você tenha de evangelho, não importa quanto tempo tem que você se tornou representante de Cristo, seja com alguns dias, meses ou anos, Jesus trabalha, Jesus faz milagre, Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus transforma, Jesus fortalece, Jesus levanta o caído, Jesus faz o impossível se tornar possível, Jesus abre porta onde não tem parede, Jesus cura, aleluia, câncer, cura depressão, troca coração, faz cirurgia sem precisar de anestesia, Jesus faz o sobrenatural, igreja, Jesus faz milagre. Verdade, Jesus.
presente. Eu não sei o que é que acontece, que quando eu chego na tua casa eu não tenho vontade de ir embora. Aqui eu sinto paz, aqui eu sinto algo que nos outros lugares eu não sinto. Eu não sei porquê. Quando eu estou lá na minha casa eu fico triste, eu fico com um monte de pensamento ruim, mas quando chega na tua casa isso muda. Sabe o que é, igreja? É a presença de Deus. Ei, eu não estou te falando isso para me engrandecer não, mas para exaltar o nome do Senhor, porque é onde Jesus se faz presente. Aleluia, milagres acontecem. A diferença, igreja, as pessoas que chegam a mim a ti contempla a presença de Deus em nossas vidas, contempla algo sobrenatural, ainda que ele não entenda, ainda que ele não saiba explicar, mas ele contempla. Aleluia. A minha mãe ainda não é evangélica, ainda não é, porque eu creio que um dia ela será. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela diz que quando ela chega na minha casa ela sente bem. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Observe que os filisteus, eles ficaram com a arca 7 meses. Louvado seja Deus. E só vieram ali pestes, doenças, só coisas ruins sobre eles. Mas aleluia, Abinadab e Obed-Edom, com pouco tempo, Abinadab ficou 20 anos, Obed-Edom ficou 3 meses. Louvado seja Deus, mas todos dois foram abençoados por ter a arca do Senhor com eles. Louvado seja Deus. Sabe qual é a diferença aqui? Aleluia, de Abinadab e Obed-Edom e os filisteus. Aleluia, que os filisteus, eles estavam com a arca apenas como relíquia. Louvado seja Deus, como amuleto. Mas Abinadab e Obed-Edom estavam com a arca, aleluia, como lembrança da presença de Deus no meio deles. Eles estavam adorando, eles estavam cuidando da arca, eles estavam fazendo tudo para manter a arca com eles. Ei, igreja, lute para manter a arca do Senhor na tua vida. Continue cuidando, aleluia, do teu corpo, porque é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Busque pela tua salvação, busque constantemente a presença do Senhor para a tua vida. Não aceite entrar e sair da casa de Deus da mesma maneira, mas entre glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, independente da circunstância, igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que está faltando na casa. Eu não entendo como que tem gente que já sentiu a presença do Senhor, pastor. Tem pessoas que já entrou no mistério, já falou em línguas, já sentiu a graça. Aí de repente a frieza entra nele. Ele entra e sai da igreja pior do que geladeira. Reclama do culto, reclama de todo mundo, mas ele não se esforça, não faz nada para buscar de volta a presença. Aleluia. Quem já sentiu a presença, igreja, sabe como é gostoso. Aleluia. E quando a pessoa perde, sabe a falta
Eu não saí da minha casa apenas para mostrar para pastor para ver que eu estou presente no culto. Eu vim te adorar, eu vim te ouvir, eu vim sentir a tua presença. E ali mesmo em silêncio, eu começo a orar, eu começo a falar com Deus, eu começo a pedir a presença dele na minha vida. E quando eu penso que não, eu começo a sentir a presença do Senhor e começo a mandar glória misturado com aleluia. Aí sim eu sinto que eu estou no culto, aí eu sinto que eu estou viva, aí eu sinto alegria. Esse é o verdadeiro sentido de mim e você sair dos nossos lares para vir para a casa do Pai. É adorar, é sentir a presença, é ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, igreja, que então a arca do céu fica na casa de Obed-edom durante 3 meses. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali quando Davi ele percebe que a casa de Obed-edom está sendo abençoada, ele entende que agora era o momento a qual Deus estava lhe dando uma segunda chance para trazer, aleluia, tentar trazer de volta a arca do Senhor para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, assim, igreja, é na nossa vida, o Senhor está constantemente nos dando uma segunda chance, uma segunda oportunidade para, aleluia, trazer de volta a arca do Senhor para as nossas vidas. Ou seja, o Senhor está nos dando mais uma oportunidade para buscar a presença dele, igreja. Não perca e não desperdice cada oportunidade que Jesus está te dando, porque eu e você somos privilegiados de estar na casa do Pai, porque quando estamos aqui, muitos estão lá fora nas garras de Satanás, muitos, aleluia, vai para essas festas, não volta mais, muitos vai parar debaixo de 7 palmos, outros vai parar no presídio, outros vai parar numa cama de UTI no hospital, mas eu e você estamos aqui com vida e saúde na casa do Pai, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor, igreja. Oi, gente. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então agora Davi, igreja, ele vai agora trazer de volta, ele vai novamente tentar trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Mas durante esse período a qual a arca ficou na casa de Obed-edom, ele teve um tempo para buscar instruções, ele teve um tempo para se preparar. Aleluia! Não foi agora de qualquer jeito, ele agora não foi seguindo o exemplo dos filisteus, mas ele vai agora debaixo das instruções e direção do Espírito Santo de Deus. Ei, esta noite o Senhor está falando comigo, contigo. Ei, filho, leia, examine e pratique a minha palavra, busque a minha presença para a tua vida constantemente. A receita está aqui, só não busca quem não quer. Ah, mas é por causa da luta, é por causa das provas, é porque eu não tenho tempo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Basta que eu e você aprenda a organizar a nossa agenda e tire um tempo para Jesus, porque não ter tempo para Deus é perder tempo. Verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agora Davi vai preparado. Agora ele leva os levitas para trazer a arca. Agora a Bíblia nos diz que enquanto os levitas dão esse espaço, agora Davi vai sacrificando, oferecendo sacrifício e adorando ao Senhor. Louvado seja Deus até chegar ali num destino. Louvado seja o nome do Senhor. Ele coloca a arca na tenda. Louvado seja Deus, a qual Davi havia armado para colocar a arca, para guardar a arca
O nome do Senhor foi glorificado. A arca do Senhor foi introduzida novamente no meio do povo de Israel. O povo sai ali agora de barriga cheia. Eles saem alimentados, tanto físico quanto espiritual. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Davi ele estava tão alegre por estar, aleluia, com a presença de Deus, que ele dança, ele aleluia, se alegrou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dançou na presença de Deus. E a Bíblia diz que, aleluia, Mical, a primeira esposa de Davi, a filha de Saul, louvado seja Deus, ela começa a olhar da janela e começa a criticar a Davi. Ei, assim como Mical, assim naqueles tempos, lá no tempo de hoje, quantas Mical por aí que se incomoda com a maneira de você orar, que se incomoda com a maneira de você pregar, que se incomoda com a maneira de você orar, que se incomoda com a maneira de você buscar. Quantas Mical por aí que tem criticado o teu ministério na razão, mas sabe que eu chamo e que me chama a atenção, igreja? Aleluia! Que esses Mical, nessa mulher não, é homem também, viu? Mas é aqueles que muitas das vezes não faz nada para Deus, mas se incomoda com quem faz. Deus chama para pregar, eu não vou. Deus chama para louvar, eu não vou. Deus chama para orar, eu não vou. Deus chama para interceder, eu não vou. Deus chama para evangelizar, eu não vou. Aí vem um novo convertido, entrou na casa do Pai, abre o coração e fala: Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar na seara. Aí Deus vem meu Pai, usa, levanta, aí começa a Mical se levantar. Não entrou na igreja, o pastor já deu cargo. Não entrou na igreja, o pastor já está botando para pregar. Não entrou na igreja, o pastor já está dando cargo na igreja, já está dando responsabilidade. Mas Deus levanta quem Ele quer, Deus usa como Ele quer, Deus faz como Ele quer, igreja. Não adianta Mical se levantar contra a minha família. Não adianta Mical se levantar contra o nosso ministério. Não adianta Mical se levantar, aleluia, contra o jeito que você adora. Porque Mical, ela será envergonhada e o nome do Senhor será glorificado na minha, tua vida, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, para encerrar, o versículo 21 diz assim: disse, porém, Davi a Mical perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas sereis honrados. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Sai pra lá, viu, Mical? Deixa eu adorar. Tem agora Mical se levantando contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua forma de adorar, contra a tua forma de orar, contra a tua forma de pregar. O Senhor te diz nessa noite: não somente adore, não dê ouvido à crítica de Mical, porque quem vai te honrar é o Senhor dos Exércitos, Jesus de Nazaré. Ele te chamou e Ele ganhou de por ti, terra. Glória a Jesus. Aleluia. Mical morreu estéril, amarga, por ter se levantado contra o ungido do Senhor. Contra o Mical se levantar contra ti, se incomodar com a tua forma de adorar. Não peça para Deus matar, não. Aleluia, mas peça para ficar de pé, para contemplar Deus te honrando. Peça para, aleluia, Mical ficar
nova